E agora eu chamo o nosso segundo palestrante, ele que é daqui de Ribeirão Preto, é muito querido de muitos alunos, já foi meu professor também, ele é advogado, ele é palestrante, escritor de livros e me ajudou demais no conhecimento do direito previdenciário. Então, eu quero trazer para vocês, chamar para vocês agora e agradecer também pelo convite o doutor Hilário Bock Júnior, que irá falar para nós, deixa eu ver qual que é o tema da palestra dele, sobre aposentadoria por tempo de contribuição, direito adquirido, regras de transição, para quem eu vou passar a palavra. Seja muito bem-vindo, doutor Hilário, agora é com você. Olá, obrigado, Nara, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer a iniciativa da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, em nome da doutora Roberta Galvão, né, presidente, atual presidente, a Nara por essa também atitude inédita, né, primeira vez que nós estamos fazendo um webinar dentro da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, agradecer também a coordenação científica do professor Rodrigo Sodero, e principalmente, de minha parte, o convite que me foi feito e prontamente aceito de estar aqui com vocês, né, para falar dessas questões previdenciárias, né. E quando foi me solicitado um tema, eu gosto de falar sobre aquilo que está na onda da crista, na crista da onda, né, que é a transição, né, dessas reformas da Previdência Social. E eu já vivi bastante nessa área previdenciária e passei por várias reformas da Previdência Social, desde a Constituição Federal de 88, né? Bom, então, a gente tem que tomar como base sempre a última reforma da Previdência Social, mas e as transições anteriores? A regra de transição do passado continua valendo diante das regras de transição do presente? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que considerar, em razão dessas mudanças todas que acontecem na Previdência Social. E a primeira consideração que a gente tem que considerar é a questão temporal, não só a questão espacial, a questão da necessidade da reforma da Previdência Social, a questão da necessidade de novas regras, e a gente sabe que a Previdência é mutante porque a sociedade é mutante, a sociedade muda. E se a sociedade muda, a legislação também tem que mudar. Isso a gente já sabe, são princípios, questões de filosofia do direito, sociologia do direito, e a gente sabe que tem que ter as mudanças. Certamente, quando se trata de direitos que acabam sendo alterados ao longo do tempo, muitas regras novas virão, e eu quero fazer exatamente uma primeira pincelada nessa questão histórica dessas alterações da Previdência Social. E eu quero começar em 1988, reforma da Constituição Federal, né, a nova Constituição Federal. Nós tínhamos princípios diferenciados com os de hoje, a questão da Seguridade Social não era muito clara, a questão da separação da assistência social, da saúde, da previdência. A gente sabe que antes era um pouco complicado, tinha o INPS, tinha a Semi-Central de Medicamentos, tinha o INAMPS, eram 5 órgãos, IAPAS, né, e a Legião de Assistência Social. Bom, a partir daí, nós tivemos, então, um sistema clássico, seguido praticamente pelo mundo todo, de prestações positivas do Estado na saúde, na assistência e na previdência social. E aí, então, a gente se concentra especificamente na previdência social, embora, normalmente, o advogado previdenciário trabalhe também com a questão assistencial, principalmente nos benefícios de prestação continuada da LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. E aí, então, nós tivemos várias alterações. Eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer de nenhuma. Olha, 93, 98, 2003, 2005, 2012, 2015, 2019 agora. E ainda nós temos a PEC paralela, que ainda está ali para ser apreciada e que nós teremos também novas reformas. Certamente nós teremos novas regras, mas nesta emenda constitucional número 103 de 2019, nós tivemos uma relação, uma referência, que eu também fiz questão de contar dentro da legislação. Olha só, existem 18 citações de que teremos regras novas. Lei complementar vai disciplinar isso, nova regra, até que nova regra não venha a valer. Então, nós estamos diante de uma atividade legislativa
similar do que aconteceu em 1988. Se nós pegarmos, por exemplo, a Lei 8.213, que é o plano de benefício da Previdência Social, que é de 91, se nós pegarmos o plano de custeio da Previdência Social, que é 8.212 de 91, pegarmos também a legislação que foi o marco da regulação da saúde e também da assistência social, 92, 93, olha quantas leis nós tivemos depois da Constituição Federal de 88, com as quais nós trabalhamos até hoje, com muitas alterações. Bom, isso eu quero dizer que, se nós tivemos agora uma alteração significativa, nas maiores reformas da Previdência Social que nós já vivemos, é claro que nós vamos ter muitas regras regulamentando isso tudo. Então, são 18 citações dentro da emenda constitucional número 103 de 2019, de regras novas que deverão ser criadas para regulamentar esta lei-mãe, que é a Constituição Federal. Então, pensa em algo que vai mudar, e, obviamente, quando coisas mudam, aparecem serviços para os advogados, né? A gente tem ouvido dizer que a reforma da Previdência Social acabou com a advocacia previdenciária. Eu respeito todas essas opiniões, mas, na minha humilde opinião, na verdade, nós estamos descobrindo um mundo novo, como nós descobrimos em 1988. Claro que um pouco mais de dificuldade, mais técnico em relação a 88. Mas eu acredito que nós estamos vivendo uma nova era da Previdência Social. E essa nova era, como nós estamos dizendo que existem 18 novas regras que deverão ser publicadas para regulamentar a Constituição Federal, o que vai valer enquanto essas regras não forem editadas? Justamente as regras de transição. Então, nós percebemos que mais de 2/3 do texto constitucional federal da emenda de 103 são de regras de transição. 2/3 do texto. Se nós pegarmos toda a legislação previdenciária que está nessa emenda constitucional e dividirmos entre regras que vão ser aplicadas imediatamente, regras que deverão ser regulamentadas, que serão aplicadas em regras de transição, nós vamos perceber que 2/3 deste texto constitucional são regras de transição. Então, elas são importantes, porque muitas pessoas estavam próximas da aposentadoria, muitas pessoas estavam próximas de conquistar algum direito, e como é que fica a situação dessas pessoas, que são milhões, uma geração? Bom, em primeiro lugar, nós temos que, antes de falar da regra de transição, nós temos que pensar de onde ela sai e para onde ela vai, porque nós estamos justamente no meio desta situação. Então, nós temos o direito adquirido e, do outro lado, nós temos as novas regras. As regras de transição são aquelas pessoas que não se enquadram no direito adquirido e estão mais longe de se enquadrar das regras novas. E aí, então, elas procuram as regras de transição. Lembrando que as regras de transição anteriores continuam valendo. E muitas pessoas estão desatentas com este critério. Bom, é claro que a gente encontra uma série de resistência da Previdência na aceitação de algumas regras. Mas quem trabalha com a área previdenciária sabe que isso sempre aconteceu. Não é à toa que 15% dos benefícios previdenciários são concedidos judicialmente. Então, é fato que vai haver judicialização, como já está acontecendo, inclusive de situações específicas dessas regras de transição, e, obviamente, a gente tem que estar ciente de todas essas regras. Bom, a partir daí, a gente tem que pensar numa situação bastante específica. Foi colocado várias vezes pelo professor Sodero sobre a fórmula de cálculo dos benefícios da Previdência Social. Isso é muito importante, porque a gente tem várias regras e cada uma delas tem uma fórmula de cálculo diferente. Foi dito da regra anterior, da regra atual, não vou repetir, mas o que nós temos aqui é o seguinte: uma regra matriz para análise de benefícios previdenciários. Como nós temos muitas regras de acesso, regras de direito adquirido, regras de direito novo, regras de transição, muitas pessoas tentam encontrar qual é o melhor benefício em termos econômicos antes de discutir as regras de acesso ao benefício. Então, nós temos que deixar bastante claro que nós temos que pensar em dois aspectos quando pensamos em
um planejamento previdenciário. Se nós não seguirmos a regra matriz, nós vamos errar em escolher um melhor benefício. A regra matriz está em definir, primeiro, quais são as regras de acesso e depois a fórmula de cálculo. Então, se nós não tivermos claramente quais são os benefícios que o segurado tem acesso, e em todos eles, nós não poderemos fazer os cálculos de quanto esses benefícios representarão em termos econômicos. Então, eu gosto de conversar sobre esse aspecto, levando em consideração uma brincadeira que eu fiz, que acabou virando aí várias palestras nossas que nós fizemos, que são os 3 Qs da aposentadoria. Olha, eu não posso saber quanto eu vou receber se eu não souber quando eu vou me aposentar. Então, o primeiro passo é o quando. Eu preciso saber quando eu vou me aposentar, para saber qual é o melhor benefício, e aí sim definir quanto eu vou receber. Bom, essa é a questão. Quando, quanto e qual benefício? Porque até 1999, quando nós não tínhamos o fator previdenciário, a pergunta era: quando eu vou me aposentar? Depois, nós tivemos a segunda pergunta: quanto eu vou receber? E aí nós vamos falar assim: agora, qual benefício eu vou pleitear? Porque parece que é muito fácil, e aqui fica a minha crítica ao INSS, que induz as pessoas a fazer uma compra de impulso, e como se fosse uma compra de internet de uma aposentadoria. As pessoas entram no site da Previdência Social, a Previdência diz: você tem o tempo para se aposentar, e as pessoas vão lá e batem o martelo. Isso, para mim, é uma desumanidade, isso, para mim, é a falta de cidadania e de dignidade. Porque a pessoa pode ter uma aposentadoria 20%, 30%, 40% a mais no dia seguinte, mas ela é induzida a aceitar aquele benefício que a Previdência está dando. Deveria ser mais claro, mais objetivo em dizer para as pessoas: olha, você tem tal regra e você poderá ter a regra mais vantajosa. Ah, mas o decreto 10.410 de 2020 fala que o INSS tem que conceder o melhor benefício. Sim, tem que conceder o melhor benefício até a data em que a pessoa requereu, até ela reafirmar a DER. Tá aí, se daqui a um ano ela tem uma aposentadoria 40% maior, o INSS vai falar para a pessoa e dizer: minha amiga, vem daqui a um ano que essa aposentadoria vai ser 30% maior, 40% maior. A função do advogado previdenciário, ela é, além de um ofício profissional, um fator de distribuição de renda e de diminuição das desigualdades sociais. Só que as pessoas são induzidas a fazer uma compra de impulso, achando que está encontrando uma solução, porque as pessoas simples acham, porque estão no site oficial do governo federal, ela está tendo toda a proteção, quando, na verdade, ela está sendo induzida a ter um benefício que está ali, pronto para ela receber. Só que depois disso não tem mais solução, a gente sabe: desaposentação, reaposentação, utilização de tempo de contribuição depois da aposentadoria, isso tudo já foi renegado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o planejamento é muito importante. E conhecer as regras de transição, então, nem se fala, porque é isso que vai definir qual é o melhor benefício para o segurado. E não essa situação que se coloca dentro da lei e que é do decreto, e que as pessoas acham. Até porque esse decreto 10.410, na minha opinião, é um decreto que existem inconstitucionalidades que vão prejudicar o trabalhador, porque provavelmente nós teremos ações contra esse decreto, porque ele manda fazer cálculos de forma diferente da Constituição Federal, como foi levantado pelo próprio professor Sodero. Mas, além disso, eu acredito que essa questão de tempo de um dia de serviço valer um mês, eu já entrei com ações pedindo a retroatividade da aplicação dessa regra. Porque, na verdade, olha só que infringência ao princípio do valor social do trabalho. Quando o trabalhador paga como segurado facultativo, mesmo antes do decreto, o tempo dele, sem trabalhar, vale um mês. Agora, aquele segurado que trabalhou um dia e pagou durante um mês, vai valer um dia? Ou seja, o trabalho vale menos do que a falta de trabalho? Então, o que mudou na legislação
para que um decreto regulamentador do Poder Executivo viesse e dissesse o seguinte: olha, a partir de agora, um dia vale um mês. Se a lei não mudou, então o decreto está regulamentando a lei que existia antes. E a lei que existia antes era assim que funcionava. Se não, por exemplo, um médico plantonista ia ter só os dias do plantão trabalhado. As pessoas que trabalham de forma intermitente vão ter só os dias trabalhados computados? Não, a contribuição é mensal. E se a contribuição supera o valor mínimo, ela tem que valer o mês todo. E é claro que agora, com este decreto, se deu, então, a interpretação que deveria ter sido dada há bastante tempo. E, além do mais, qual é a diferença da aplicação do princípio da isonomia das pessoas que estão computando o tempo anterior ao decreto e posterior ao decreto? Não muda nada, não é verdade? Bom, então, esse decreto, com algumas regulamentações, como, por exemplo, a questão de dizer que o segurado de pessoa com deficiência leve, moderada ou grave, decorrente de deficiência intelectual, mental, sensorial ou física, vai ter as regras aplicadas e cálculo de forma diferenciada, mas isso é o mínimo que se tem que ter. Se a pessoa segurada para a Previdência Social, ela tem uma questão de adaptação, tem uma dificuldade de se incluir no mercado de trabalho, é claro que essa pessoa vai precisar de mais necessidade de dar uma contingência social que vai fazer com que ela tenha benefícios maiores, né? No princípio estrito da isonomia, né? Tratar de forma desigual os desiguais. Então, chover no molhado, né? Porque isso o Supremo, as decisões judiciais já estavam dizendo já há bastante tempo. Bom, mas vamos então pensar exatamente nessas regras de transição, né? E as regras de transição, na minha opinião, elas não estão só nas regras de acesso. Elas estão também na fórmula de cálculo do valor do benefício, né? Porque a gente percebe também que existe uma mudança, e essa mudança vem trazendo alteração e redução significativa no valor da aposentadoria. Então, nós temos que invadir o campo da prova do tempo de serviço. Nós temos que invadir o campo da prova do tempo de contribuição. Por uma razão muito simples. Vamos pegar a primeira regra de transição. Pedágio de 50%. Quem estava há 2 anos da aposentadoria, quando a lei mudou, no dia 12 de novembro de 2019, melhor, a Constituição Federal mudou, entra nessa regra de transição. Se aposenta com 50% do tempo que faltava. Então, vamos lá. Se faltavam 2 anos, a pessoa se aposentaria 3 anos depois. Bom, que é 50% dos 2. Agora, vamos imaginar que no dia 12 de novembro, faltava para um cidadão, um homem, um dia para completar os 33 anos. E para a mulher, um dia para completar os 28 anos. Nós já estamos vivendo essa época, propondo ações judiciais para reconhecimento de tempo de serviço de dias ou meses, não para o segurado se aposentar, mas para ele entrar numa regra de transição mais benéfica. Então, a recuperação do tempo de serviço, coisa que se fazia há muito tempo, as ações declaratórias, as questões das justificações administrativas, a habilitação das reclamações trabalhistas do passado dentro do CNIS, retificação de CNIS, passou a ser um trabalho novo, porque um trabalhador com uma idade baixa, que estava a um dia de completar a regra de transição, que o colocaria na regra de 50%, esse segurado possivelmente vai se aposentar por pontos, ou se não, na aposentadoria de 100% de pedágio, que vai jogar ele lá para os 60 anos de idade, se for homem, 57 anos se for mulher. Então, recuperação do tempo de serviço e planejamento previdenciário passou a ser a bola da vez. Sem lembrando que a recuperação desse tempo de serviço tem a ver também com a comprovação de tempo de serviço de atividade de risco à saúde ou integridade física, já que a gente sabe que ele vale mais. Então, são dicas que o advogado previdenciário tem que estar atento, não só em pensar na regra de transição especificamente, mas como fazer um segurado se enquadrar numa regra de transição
utilizando-se de todos os instrumentos do arcabouço jurídico previdenciário, onde ele pode se enquadrar dentro dessa atividade profissional. E digo mais, para recuperar esse tempo de serviço, nós podemos usar a conversão do tempo em que a pessoa estava com uma limitação profissional na condição de pessoa com deficiência? Sim, porque o tempo que a pessoa teve uma deficiência leve, moderada ou grave, essa deficiência pode ser computada como tempo de serviço a mais para a pessoa se aposentar. Eu faço uma pergunta para todos vocês que estão nos assistindo. O tempo que o segurado recebeu auxílio-doença, o tempo que o segurado recebeu aposentadoria por invalidez, sendo que esses benefícios podem ter sido cessados e ele ter retornado ao trabalho, é considerado como tempo de serviço de pessoa com deficiência? Se a pessoa não podia trabalhar, se o próprio INSS concedeu um benefício por incapacidade, dizendo que essas pessoas estavam impedidas de trabalhar porque elas tinham uma limitação profissional, isso não a enquadraria temporariamente dentro de uma pessoa com deficiência, e esse tempo pode ser convertido para aumentar o tempo de contribuição e incluir essas pessoas numa regra de transição melhor, ou até mesmo chegar ao tempo de serviço que estava faltando, e do próprio servidor público, que poderia completar o tempo de serviço até a emenda constitucional e preservar o seu vínculo de emprego? Olha, são teses que já estão sendo debatidas juridicamente, judicialmente, como, por exemplo, o cômputo do período de auxílio-doença, de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez, observadas novas nomenclaturas que foram colocadas recentemente, para conversão de tempo e ganho para inclusão em regras diferentes. São situações que já estão sendo feitas. Eu, inclusive, fiz uma videoaula que está no meu canal do YouTube, quem quiser depois acompanhar, está lá especificamente sobre recuperação de tempo de serviço para inclusão ou antecipação de aposentadoria nas regras de transição. Bom, vamos partir então para a segunda regra de transição, que seria 100%. Olha, aquelas pessoas que não têm ou que não estavam há 2 anos da aposentadoria, quando a emenda constitucional foi aprovada, estas pessoas, então, não vão entrar na regra de transição do pedágio de 50%. Então, nós excluímos, né? Primeiro, quem está há 2 anos da aposentadoria. Regra de 50%, podendo recuperar tempo para incluir essa regra. Bom, se não tiver, então, segunda regra, 100% de pedágio. Bom, 100% de pedágio tem idade mínima. Mas tem uma particularidade nessa regrinha de 100%. Ela vale tanto para o servidor da iniciativa privada, o seletista, ou aquele que está no regime geral da Previdência Social, como também para o servidor público do regime próprio de Previdência. Então, e o cálculo também é mais vantajoso, é 100% da média das contribuições, é claro, sem descartar as menores contribuições. Então, tem que ter 100% do tempo que faltava, e tem que ter também a idade mínima. Bom, aí já começam as idades mínimas, que é o grande foco da reforma da Previdência, né? Incluir a idade mínima. Tirando a regra de 50% e tirando as regras das pessoas com deficiência, que foi colocada pelo professor Sodero, que ainda aplica-se a lei no complementar no 142, nós temos, tirando a regra de 50%, todas elas têm um componente idade de alguma forma, quer com uma idade mínima de 57 para a mulher, 60 para o homem na regra de 100% de pedágio, quer na pontuação, quer na idade mais tempo de contribuição. Bom, então, nesta segunda regra de 100%, que se aplica para o regime próprio e para o regime geral, nós temos que considerar que ela é bem mais distante, porque se faltava, por exemplo, 2 anos e 1 dia, quando a lei mudou, então nós estamos falando que a pessoa terá que trabalhar mais 4 anos. Bom, mas isso não vai ser o suficiente, porque se ela completar o 100% do pedágio, ela vai ter também que ter a idade mínima. E muita gente não tem. Então, para muitas pessoas que estão se enquadrando na regra de 100%, a saída, às vezes, é recuperar um tempo do passado para cair na regra de 50%. Essa é a situação. Bom, mas aí nós começamos já a fazer uma mescla de situações, porque pode ser que com a idade do segurado mais o tempo de contribuição, ele se enquadre dentro de uma regra
de transição diferenciada, que é a regra número 3, que é a regra de pontos. A famosa regra 85-95, que na verdade todo mundo sabe, não é mais 85-95, é 87-97. E também nós não temos mais o acréscimo de 1 ponto a cada 2 anos. Agora é 1 ponto por ano, quer dizer, está chegando lá, tem mais um período. Bom, então nós temos essa regra de pontuação. E aí então a pessoa começa a ter que fazer cálculos. Em qual regra eu me enquadro? E qual a importância de saber qual regra eu me enquadro? Porque as pessoas cegamente vão em cima de uma regra e deixam de observar as outras. Só que nós sabemos que nessa regra de pontos, que muitas vezes vai acontecer antes da regra de 100%, ela pode ser uma saída, mas a forma de cálculo é diferente. Na regra de 100%, é 100% da média. Na regra de pontos, é 60% mais 2% por ano comprovado. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouco. É aí que eu digo que o site do INSS é desumano. Porque se tiver a regra de pontos, eles vão dar a regra de pontos para o segurado. E não vai dizer para ele, espera, meu amigo, você pode ter a regra de 100%. E aí? Como é que fica a vida desse segurado que vai receber um benefício diferente? Olha, eu não quero ver essa questão só dos 2%. Vamos imaginar só a média, vamos ver a perda inicial destas pessoas. Perda inicial. Se nós considerarmos um universo de média de contribuição de 94 até quando a pessoa se aposenta, com exclusão e sem exclusão de 20%, eu fiz essas contas. Olha só. Vou imaginar 2 cenários. Um cenário de alguém que paga contribuição pelo teto e alguém que pagou sobre 2 salários mínimos, por exemplo. 2 cenários diferentes. Naquelas pessoas que pagaram sobre 2 salários mínimos, vamos imaginar que ela vai descartar 20% das menores contribuições e 20% das menores são salário mínimo. Então, ela pagou 80% sobre 2 salários e 20% sobre um salário mínimo. Um exemplo. Bom, pela regra anterior, ela excluiria 20% das menores contribuições. Vamos fazer um cálculo. Olha, 94, que é o tempo. 94, 2004, 2014, 2024. São quase 30 anos de contribuição. Se nós jogarmos 20%, são 6. 5. Né? 12, 3, 6. 6 anos de contribuições que a pessoa pode excluir de salário mínimo. Agora, esse salário mínimo passa a compor a renda da pessoa. Ela não pode mais excluir. Isso significa uma perda de 13,38%. Ah, mas 13,38%, 10% eu dou de comissão de gorjeta lá no garçom quando eu tomo uma cerveja, mas olha só, gente, espera um pouquinho. 13,38% é como se a pessoa tivesse, no final de um ano, 1,74 meses a menos de aposentadoria. É como se a pessoa recebesse 10 meses e meio de aposentadoria e não 13. 11 meses e meio e não 13. Quer dizer, você vai viver 12 meses e vai receber 11. Agora, olha só esse cálculo para alguém que pagou sobre todo o período pelo teto e vai descartar 20% das menores contribuições sobre o salário mínimo. Vamos pegar salário mínimo, 20% do salário mínimo e 80% pelo teto. A perda é de 18,25%. É como se a pessoa deixasse de receber 2,37 meses por ano, ou seja, a pessoa vai receber ali 10,7 salários em 12 meses. Né? Quer dizer, esta é a perda inicial só pela exclusão das menores contribuições, que varia de 13% a 18%. Né? Essa é a perda inicial. Agora, você compõe isso com a concessão do benefício, com 60% dessa média que já caiu, e além disso, você vai ter só 2% a mais no benefício do que ultrapassar os 20 anos. Então, a gente já sabe que esta regra se aplica em algumas regras de transição, não em todas. Então, eu volto para você saber quanto você vai receber, você tem que saber qual benefício é mais vantajoso. Então, quando você vai se aposentar e qual benefício é mais vantajoso, vai determinar a forma de cálculo do valor da sua aposentadoria. Não dá para separar estas situações, mas não podemos analisar todas elas de forma juntas. Regras de acesso primeiro,
Depois, fórmulas de cálculo, porque cada um vai ter uma fórmula de cálculo diferente. E ainda eu não falei da aposentadoria especial e da aposentadoria por idade, que eu vou falar já das regras de transição delas, tá? Porque nós vamos entrar agora na última regra de transição. Então, vamos recapitular. Regra de 50% de pedágio, regra de 100% de pedágio com idade mínima, e a regra de pontos 87 e 97, que já tem formas de cálculo diferentes. E aí, então, vem a próxima regra, que é a aposentadoria com tempo de contribuição e idade mínima. E essa idade mínima também vai aumentar 6 meses a cada ano, jogando todo mundo lá para a aposentadoria por idade, que agora é aposentadoria programada. Então, o que acontece? Essas pessoas, essa é a regra mais difícil de ser alcançada, porque provavelmente a pessoa já tem um tempo de contribuição e já estará na regra 2, que é de 100% de pedágio, mas de uma forma ou de outra, essa regra tem um cálculo também pernicioso, porque ela usa 60% das contribuições quando a 100%, quando a idade mínima é maior. E a anterior, que é a regra de 50%, né, já há discussões sobre isso, dá para se excluir 20% das menores contribuições. Bom, porque é a regra de transição primária, né? Bom, então, ficou muito claro que a gente tem que entender, primeiro, num cenário macro, regra anterior, regra nova e regras de transição. Dentro dessas regras de transição, nós temos outras regras de transição, né? Dentro dessas regras de transição, nós temos um cenário de várias situações que têm que ser observadas, porque elas geram direitos mais cedo e valores maiores ou menores, dependendo da fórmula de cálculo. A partir daí, então, a gente começa a dizer o seguinte, olha, essas são as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, que já não existe mais. Agora é aposentadoria programada, e a gente sabe que tudo vai virar aposentadoria por idade logo, logo, né? E aposentadoria por idade, a gente já sabe que houve aí uma mudança, né? Existe uma regra de transição para mulheres, né? Homens se aposentam com 65 anos, mulheres continuam se aposentando com 65 anos. Desculpa. Homens continuam se aposentando com 65 anos. Mulheres se aposentavam com 60 anos, 2020, 60 anos e meio, o ano que vem, 61, e assim vai até 2023, quando vai fixar a regra de 62 anos. 65 para o homem, 62 para a mulher. Detalhe, a temporada de aposentadoria por idade para a mulher acabou. Ela só começa agora em julho do ano que vem. Porque as mulheres que completarem 60 anos este ano, a partir do dia 1º de julho, dia de julho passado, só vão completar 60 anos e meio no dia 1º de janeiro de 2021. Então, ninguém mais se aposenta. Porque o ano que vem é 61, e vai completar 60 anos e meio a partir do dia 1º de janeiro de 2021, significa, então, que essas pessoas só vão se aposentar com 61, ou seja, a partir de 1º de julho. Então, mulheres, esquecem, não terão aposentadoria no primeiro semestre de 2021. A temporada de aposentadoria por idade começa lá. Mas então, quem pagou os 15 anos de contribuição tem que esperar o tempo chegar, a idade chegar, porque quanto tempo a gente não consegue lutar mesmo, né? A gente está sempre perdendo deste ingrediente da vida que é o tempo, né? Mas a gente pode ganhar com ele num planejamento previdenciário. Por quê? Dependendo de como está composto o período base de cálculo de contribuição, o PBC do segurado, da segurada, uma única contribuição pelo teto de alguém que teria uma aposentadoria de um salário mínimo pode triplicar o valor da aposentadoria. E eu vou mais além. Eu falei que era importante a gente pensar na recuperação de tempo de serviço. E eu vou dizer o seguinte, na aposentadoria por idade, a recuperação por tempo de serviço pode gerar benefícios bem maiores do que na aposentadoria por idade. Vamos imaginar uma situação comum. Um trabalhador que tenha 15 anos de contribuição justo, 15 anos. Precisa disso, que é a carência, contribuições feitas em dias, menores não contam como carência, tem que ser complementadas, as em atraso também não contam como carência, mas tem lá os 15 anos já certinho, bonitinho. Só que desses 15 anos, 5 anos está dentro do PBC, coisa comum também de acontecer. E são salários mínimos. Eu pergunto,
Se eu conseguir recuperar 5 anos de tempo de serviço antes de 94, que não entra no cálculo, e somar 15 anos antes de 94, e fazer uma contribuição pelo teto, eu consigo excluir esses 5 anos do PBC de 94 para cá e utilizar apenas essa única contribuição para ter uma aposentadoria pelo triplo do que eu teria? Lembrando que para recuperar o tempo de serviço em que a pessoa foi segurada empregada, ela não tem que indenizar, porque a obrigação de contribuir era do patrão e do INSS de fiscalizar. Olha só, como não se dá para fazer um planejamento previdenciário na aposentadoria por idade para ter um benefício no triplo daquilo que a pessoa teria se ela fazer uma recuperação de tempo de serviço. E isso, viu, gente, é uma dica para revisões de aposentadoria por idade. Porque muitas pessoas estão se aposentando nessa compra de impulso de internet do INSS, mas se fizer uma revisão para incluir tempo de serviço na aposentadoria por idade, que lhe permita excluir aquelas que estão no PBC, você pode triplicar a aposentadoria da pessoa. E a gente sabe que no passado, todo mundo teve algum período em que não foi documentado, seja de empregado, seja de contribuinte por conta própria, né? MEI, como trabalhador autônomo, empresário, comerciante, isso tudo dá para indenizar e recuperar. A indenização é feita com base na média das contribuições, está ótimo. Aí depois você pode fazer com que exclua contribuições, e se tiver uma contribuição boa dentro desse período todo, pode-se manter apenas uma contribuição, excluindo as outras, as demais, né? Então é importante a gente começar a pensar, né, que existe muita ciência na Previdência Social. Apesar de ser um direito social que o segurado pode exercer, infelizmente, nós não temos uma administração pública que orienta o segurado de forma adequada. Mal e mal eles estão conseguindo analisar os processos que estão disponíveis para eles analisarem, que a gente sabe que existe uma demora significativa e ainda por cima um represamento de benefícios. Bom, nessa mesma linha de raciocínio, né, eu tenho mais 4 minutos, eu vou seguir o tempo à risca, todo mundo está seguindo aqui. Sobra, então, a aposentadoria especial. É claro que a gente tem várias considerações a respeito disso tudo, né? Me coloco à disposição depois de vocês, não só aqui pelas perguntas, mas também nas nossas redes sociais, para poder comentar, discutir com os colegas situações próprias do direito previdenciário, questões em tese, mas nós temos a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, nós temos também regras novas, regras anteriores e regras de transição. Até 2019, a aposentadoria não tinha idade mínima. A aposentadoria especial era 15, 20 ou 25 anos, e tem aquela discussão toda para provar o tempo de serviço, né? PPP, LTCAT, prova emprestada, prova de segurado que trabalhou, reclamação trabalhista, enfim, toda aquela situação que a gente já conhece. Mas, o que acontece? Nós não tínhamos uma idade mínima, agora a gente tem uma idade mínima, seja na regra de 15, 20 ou 25. Mas existe uma regra de transição na aposentadoria especial, que é por pontos. Vamos pegar o exemplo de 25 anos, por exemplo, de atividade profissional, né, que é o mais comum, né? 25 anos, a pessoa tem que ter 60 anos, fica difícil, fica longe, né? Agora, ela pode ter aposentadoria com 86 pontos e 25 anos de contribuição. Ah, mas não fica longe, Lário? Não fica longe, não, porque olha só, se a pessoa tem 33 anos de serviço, 33, e 53 anos de idade, 33 mais 53, dá 86. Então, a pontuação está completa. Ah, mas posso usar o tempo comum para completar a pontuação? Pode. A exigência é que, dentre esses 33, 25 sejam de atividades especiais. Então, se eu tiver 33 anos, sem conversão, e esses 33 anos, dentre esses 33, tiver 25 anos de contribuição especial, eu posso somar esses 25 anos e a pontuação com os 86, somando o tempo comum? Sim. Aí, se eu tiver 34 anos de serviço, bom, então se aposenta com 52. Aí, se eu tiver 35 anos de serviço, se aposenta com 51. 51 anos de idade, com 35 anos de contribuição, desde que 25 desses 35 seja atividade especial. Agora, dá ou não dá para esperar para ter esse benefício quando a pessoa está há 1 ou 2 anos de atividade especial? E a aposentadoria especial continua existindo, não deixou de existir.
Bom, se não deu para fazer nada, tem as conversões de tempo de serviço, que servem também para poder chegar no tempo mínimo, novas aposentadorias ou regras de transição. Lembrando que a conversão do tempo de serviço posteriormente à emenda constitucional não pode ser feito porque é tempo fictício. Bom, é o que eu tinha aqui para dizer para vocês dentro do tempo que a gente tem, né, são 30 minutos, 40 minutos, pela programação às 10h40 eu tenho que entregar para a doutora Nara, então eu quero já me colocar à disposição de vocês para eventual questionamento e dizer que eu estou nas minhas redes sociais à disposição de vocês, gente. Um abraço, obrigado pela atenção. Bom dia de novo. Bom, eu tenho duas pessoas aqui que deixaram duas perguntas. Uma é a Simone Almeida. A Simone Almeida, ela quer saber se, no caso de negativa de benefício, de auxílio-doença por negativa de perícia remota, se é viável o recurso. Olha, por tradição, eu acredito que a via mais adequada para questionar indeferimento de benefício por incapacidade, quando o indeferimento está relacionado com a incapacidade, é a justiça. Pedido recursos, pedido de reconsideração, quando o próprio INSS nega o benefício por incapacidade, pela minha experiência de mais de 30 anos na profissão, raramente, muito raramente, para não dizer nunca, eu vi a Previdência voltar atrás num laudo médico. Se a questão é sobre doença pré-existente, se a questão é sobre qualidade de segurado, sobre carência, vamos até admitir a possibilidade de um recurso, que eu também não faço. Eu acredito que um benefício por incapacidade negado tem que ser questionado judicialmente. A outra pergunta é do Jefferson, deixa eu pegar aqui. Mais um instantinho. Jefferson Lopes. Bom, ele te dá os parabéns e ele faz a pergunta. Em requerimento de aposentadoria após a reforma, com direito adquirido anterior à reforma, é possível optar pela concessão de aposentadoria com base nas regras anteriores a 13 de 11 de 2019, computando as contribuições feitas após a reforma e aplicar o fator previdenciário da DER? Há margem para esse tipo de tese? Olá, Jefferson, obrigado pela pergunta. Olha, na minha opinião, não. Nós temos que definir muito claramente um marco, né? Se nós vamos falar de direito adquirido, a gente não pode utilizar nada depois desta data, porque nós aí estaríamos falando de algo chamado hibridismo jurídico. Pegar as melhores coisas de uma lei, as piores, descartar as piores da outra e tentar mesclar as regras para poder utilizar daquilo que é melhor. Então, nós estaríamos falando de um hibridismo jurídico. Na minha opinião, eu acredito que não há viabilidade de uma tese desta natureza. Pelo menos, nós já decidimos no nosso escritório que nós não faremos isso. Então, temos que definir muito claramente. Se a gente quer usar qualquer direito para incluir no nosso patrimônio jurídico, seja de carência, de tempo de contribuição, de valor de contribuição, posterior à data do dia 13 de novembro, nós estaríamos falando já de enquadramento nas regras de transição ou novas regras, e principalmente aí utilizando-se do hibridismo jurídico, o que é vedado já de forma bastante clara, tanto pelo STJ como pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que uma tese dessa não vingaria. Mas, Jefferson, em direito, sabe como é que é, né? A gente sempre se convence muito tempo depois que aquela pessoa que a gente achava que ela estava fazendo a maior barbaridade, ela estava na frente muitos anos da gente. Então, a gente aprendeu a dizer que a gente tem que respeitar todas as teses, né, todas as opiniões. Mas, particularmente, eu entendo que não. Eu acho que nós estamos falando de hibridismo jurídico que já foi rechaçado pelos tribunais superiores. Bom, a doutora Cláudia Asmus, ela quer saber se você tem algo a dizer ou acrescentar sobre o artigo 26, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Alguém pode me lembrar o que é o 26, parágrafo 6º? Porque eu sou muito ruim de número. Tá aí fácil ou não? Vamos
pegar a legislação aqui, parágrafo 6º da emenda constitucional número 103 de 2019, um minutinho só. Muito recente, ainda não dá para guardar. Não, eu não gravo, sinceramente. Pode perceber que na minha apresentação não citei uma lei, nenhum artigo, né? Eu, particularmente, 26, parágrafo... 6º, da emenda constitucional 103 de 2019. 26, parágrafo 6º, 26, parágrafo 6º. Tem gente que é muito bom com isso. Poderão ser excluídas da média das contribuições que resultam em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo. Tá, muito bom, já sei qual é. Tem algo a acrescentar? Não, eu acho que o Sodero foi bastante claro nesse ponto, né, das questões da gente poder excluir. Né? O que a gente tinha era o divisor mínimo, né, também, que isso era importante dizer. Então, como é que nós tínhamos, qual era a regra anterior, né? A gente pegava todas as contribuições, fazia a média e podia excluir 20%. Teoricamente, né, esse dispositivo constitucional, ele nos despertou para uma situação de que você pode desconsiderar, descartar as menores contribuições, desde que isso não prejudique as regras de acesso. Então, a regra matriz, o comportamento desse parágrafo constitucional, ele diz o seguinte: olha, você pode tirar todas as contribuições que você quiser, desde que você mantenha os requisitos necessários para a regra de acesso. Ah, mas não é só 20%? Não, você pode descartar 1, você pode descartar 2, você pode descartar 3, mais de 20%, se for o caso. Então, a legislação permitiu que se exclua tudo isso. O exemplo clássico disso foi o que eu falei aqui, por exemplo, da aposentadoria por idade, que você pode descartar, por exemplo, vamos imaginar que você queira descartar 50% das menores contribuições. Então, o trabalhador ele tem 15 anos de contribuição antes da reforma, antes de 94, e 15 anos depois de 94. Ele tem 30 anos de contribuição. Ele pode descartar 15 anos de contribuição posteriores a 94? Pode, desde que isso signifique um aumento, um incremento na aposentadoria, e os 2% que ele teria de acréscimo não lhe traria vantagens maiores. Então, é importante a gente dizer que o cálculo, né, para complementar só o que foi feito, ele teria que partir de duas premissas, né? Olha, primeiro, excluindo todas as contribuições, quanto eu vou ter? Agora, considerando essas contribuições com 2% a mais, quanto que eu vou ter? Aí você vai ter que fazer um balizamento dessas duas fórmulas de cálculo, com exclusão de contribuições ou com aumento de contribuições com 2% para cada ano completo de atividade, e ver qual vai ser a mais vantajosa, né? Agora, isso eu vi que o INSS está fazendo nas cartas de concessão, né? Agora, nós temos atividades concomitantes que podem ter somadas as contribuições que o INSS não considera de forma efetiva. Nós temos recuperação de tempo de serviço que pode jogar para mais ou para menos a exclusão desses períodos. Eu acredito que esse parágrafo especificamente, né? Desculpa que eu não gravo o número mesmo, mas esse parágrafo especificamente, ele veio justamente para mostrar que, a partir de agora, nós não teremos uma advocacia para conceder benefícios. Nós teremos uma advocacia para conceder benefícios e calcular o benefício mais vantajoso. Essa é a grande sacada da reforma da Previdência, e eu acredito que é um pontapé inicial para novas reformas, para novas revisões de aposentadoria com constituição de direitos do passado. Eu acho que esse é um ponto importante que o advogado deve debruçar um pouco e estudar sobre o contexto de toda a legislação previdenciária. Obrigada, Hilário. Foi muito boa a palestra, foi excelente, foi esclarecedora. Em nome da Associação dos Advogados, na pessoa da nossa presidente, doutora Roberta Almeida Galvão, eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite e estar convidado para outras. Enfim, nós vamos abusar bastante de você. Eu agradeço também, Nara, um abraço para a Roberta, eu agradeço a sua iniciativa. Gostaria de agradecer também o convite que foi feito pela coordenação científica do evento e dizer, né, como sempre, que eu estou à disposição de vocês para todos os eventos que tiverem e a gente, se for convidado. Muito obrigado, gente, pela atenção e pelo tempo que vocês pensaram aqui para que eu pudesse ouvir o que a gente tem a dizer para vocês. E dizer, né, que eu tenho nossa rede social bastante ativa, todas elas com o nome de Hilário Bock Júnior, certo? Então, as pessoas que quiserem acessar, estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo que está por aqui.